Bom, vamos começar, desde se o pessoal chegar mais tarde, senão depois ver pelo YouTube que a gente vai disponibilizar. Bom, pro Caio e pro Vinícius que estão no. E pro Yoshiro e o resto do pessoal que está na sala, tem o chat de perguntas se quiser fazer alguma pergunta. E também tem o chat normal que tá aí que a gente vai estar olhando toda hora. Bom, eu trouxe o Cleston aqui, ele foi nobre cavaleiro do Castelo Frederico Augusto Ferro, número 33, em 2015, 2016, de junho a junho. Agosto a agosto. Agosto a agosto, na verdade. E a gente vai falar da Ordem dos Escudeiros, o básico que o pessoal precisa saber para instalar o castelo, como funciona. Vão ter provas a nível estadual, a nível nacional, e nessas provas vão cair com certeza coisas sobre a Ordem dos Escudeiros e tudo. Se tiver com algum problema travando, tirando o PC do Vinícius que tá ruim mesmo, avisa a gente que a gente dá uma pausa ou fala alguma coisa de novo. Beleza? Quer falar alguma coisa, parece? Não. Beleza, vamos passar aqui os slides. Vamos lá. O que é o que é a Ordem dos Escudeiros, na verdade? A Ordem dos Escudeiros é uma organização afiliada à Ordem Molei para jovens e é para os meninos de 8 anos completo até 12 anos incompletos. E eles devem ser indicados por um escudeiro, um demolei ou um maçom. E a unidade que eles se reúnem, o capítulo deles se chama Castelo. E as reuniões deles devem durar mais ou menos 1 hora. E como está escrito aí, embora elas sejam secretas, elas podem contar com pais escudeiros, além dos próprios demoleis e de maçons. E só fazer um adendo aí. O sugerido é que seja uma vez por mês, né? Mas nada impede que seja mais uma vez. Mas é uma vez para não ser tão cansativo. E o que não consta aqui, mas também acontece muito, além dos pais, que seja também o responsável legal. Então às vezes pode ser que o avô seja o responsável da criança, ou a avó, mas só se ele for responsável, senão pai e mãe e os demoleis e maçons. Se for responsável pode assistir como se fosse o pai, né? Faz o papel do pai. Sim. Vamos lá. Os castelos, ele tem os oficiais, igual o capítulo tem os 23, o castelo tem os 10. E ele tem que, na verdade, tem que ser 10 meninos para você fundar um castelo. Ele tem 7 oficiais, dentre eles é o mestre escudeiro, primeiro escudeiro, segundo escudeiro, escrivão escudeiro, tesoureiro escudeiro, capelão escudeiro e mestre cerimônias escudeiro. São bem simples, a ritualística deles é bem tranquila, bem simples. E esses meninos que são os que fazem os cargos. Você precisa de 10 para fundar um castelo, mas esses são 7 oficiais deles. E, bom, é bem simples a ritualística deles. Eles são auxiliados pelo nobre cavaleiro, que a gente vai falar mais pra frente. Mas são eles que fazem reunião. Os demolês podem estar do lado, ajudando, explicando alguma coisa, ajudando no ritual. Mas eles mesmos que fazem esses cargos. Inclusive, alguns cargos são sugeridos pelo ritual que eles estejam lá, que sejam demoleis auxiliando. Por exemplo, o castelo ele não tem um sentinela, então quem teoricamente faria essa função seria um demolei, assim como o auxiliar em harmonia e até mesmo um escrivão. O escrivão é um pouco mais complicado, né? Tem demolei que não sabe fazer ato, imagina o escudeiro. Então você tem que ficar ali um pouco mais do lado ajudando, mas beleza. E quem que pode patrocinar um castelo? Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas um capítulo, um priorado ou uma corte de chevaliers pode patrocinar um castelo. Então não é só um capítulo, não é só uma loja que pode. Na verdade a loja sozinha não consegue, tem que ser uma organização afiliada da Ordem de Molay. E beleza, vocês sabem agora quem pode ser o patrocinador. Agora, como que você faz para fundar? Para a fundação, é necessário que você tenha a ata de fundação do corpo patrocinador e solicitar ao grande mestre estadual a carta constitutiva que pede para o Supremo Conselho. É bem simples, a gente vai conversar um pouco mais, mas é simplesmente fazer a ata da reunião, debater na reunião, aprovar, dar o nome e mandar para o grande conselho e pedir para o Supremo Conselho a carta, né? Aí beleza, o que a gente precisa de material para fundar um castelo, para instalar um castelo? Bom, a gente precisa de uma tábua, que é uma mesa redonda, ou pode ser como a gente faz aqui em Campo Grande, a gente bota um altar normal e aí coloca um tampão, aquelas bolachonas que tem no salão da loja, e bota a toalha em cima. O importante é que ela tem que ser redonda, tem que ser dividida em 4 quadrantes e com a linha amarela nela. Independente do jeito que for, tem que ser esse formato, tem que ter redonda com 4 quadrantes.
dá pra se fazer desses dois jeitos. Ou você tem a mesa mesmo, redonda, pintada, alguma coisa assim, ou ter o tampão e a toalha, como a gente faz aqui no Frederico Augusto Ferro, né? Você precisa de 3 malhetes, e o interessante desses 3 malhetes é que eles não são pros 3... Conselheiros. Os 3 conselheiros escudeiros, né? Primeiro escudeiro, segundo escudeiro, mestre escudeiro, eles não utilizam, o segundo não utiliza. Um malhete é para o mestre escudeiro, um malhete para o primeiro escudeiro, e o outro malhete é o que eles usam para colocar em cima do altar. Então, que quem coloca, inclusive, é o mestre escudeiro. Você coloca nas cerimônias, eles colocam lá o malhete nas cerimônias deles, no altar, que forma o brasão dos escudeiros, né? Aí você precisa também de uma espada, que quem utiliza é o primeiro escudeiro, uma bíblia, um livro escolar, 7 joias oficiais, e aí essas joias elas têm um padrão do Supremo Conselho, tá tudo escrito nas coisas. Os malhetes pertencem ao mestre escudeiro, ao primeiro escudeiro e a ritualística deles. Eles no altar deles eles vão colocar um símbolo da Ordem de Molay, um malhete, a espada e os livros escolares, além da Bíblia que vai estar no meio, né? Que formam o emblema dos escudeiros. Pelo menos o antigo era exatamente desse jeito, né? Pode mostrar? Pode mostrar, o Weston tá com a ilustração ali. Aqui é uma ilustração de... Opa! É o contrário. Aí. De como é os quadrantes. No caso, onde fica o malete, a espada e os livros escolares. E no meio fica a Bíblia, né? Esse aí que forma o altar deles. Aí, beleza. Além das 7 joias dos oficiais, você precisa também de uma joia para o nobre cavaleiro, que é igual dos oficiais, porém ela é maior. E aí a gente vai conversar mais sobre o que é o nobre cavaleiro um pouco depois. Um emblema da Ordem Molay, e quando você não tiver esse emblema pintado ou desenhado na toalha, bordado, alguma coisa assim, você pode utilizar o símbolo, alguma coisa que simboliza a Ordem Molay, ou a própria coroa da juventude, né, como está ali em parênteses. Uma coisa que vale ressaltar, isso é baseado no antigo slogan deles. Então, e a partir do ano passado tem um novo. O que seria o emblema da Ordem dos Escudeiros, hoje é um elmo, é um pouco diferente. Tá no começo lá dos slides, quem reparou, mas quando você for procurar a Ordem dos Escudeiros, você vai ver como que é o novo quadrante, que é um elmo. E aí, beleza, você precisa de uma bandeira do Brasil, geralmente vai ter na loja, no capítulo que funciona. O estandarte do castelo, ele não é um item obrigatório, ele é um item opcional, mas você pode ter, caso seja que o capítulo deseje, ou o castelo escolha, vocês podem ter um estandarte sem problema nenhum. E aí só tem que seguir o padrão dos estandartes da Suprema Constituição número 1, se eu não me engano, é o número 1 do Supremo Conselho. E aí o monitor de cerimônias, que é esse aqui que o Clédson mostrou. Esse é ritual. Esse aqui na verdade é o ritual, o monitor de cerimônias deles. Tem todas tem a iniciação, aqui também mostra a joia dos oficiais, e aqui tem a iniciação deles e a instalação que está no ritual, né? Fora as instruções de quem inicia, quem pode frequentar, essas coisas. Tudo que tem sobre a Ordem dos Escudeiros tem algumas instruções no SysDM, mas a boa parte você vai encontrar no ritual mesmo. A maioria das coisas está no ritual. Esse ritual provavelmente vai ser atualizado, algumas informações vão mudar, algumas coisas que mudou nos Estados Unidos e o Brasil vai padronizar. Mas por enquanto o que a gente está falando aqui está valendo, beleza? E aí, beleza, continuando no que precisa para aprofundar o castelo. Você precisa, os meninos vão se vestir como? Iguais aos demolês, com exceção da gravata, que ela será azul royal, que é o padrão que é determinado pelo Supremo Conselho. O paramento dos oficiais será um colar de São Francisco azul com o emblema da Ordem dos Escudeiros da Távola Redonda, que é esse aqui que eu mostrei. Aí. Azul com o emblema da Ordem dos Escudeiros, bem simples. E aí você precisa de um consultor e um nobre cavaleiro. Então vamos lá. O consultor, ele tem que ser um membro do Conselho Consultivo do corpo patrocinador, obrigatoriamente. Então, se o capítulo está patrocinando, então algum membro do conselho vai ser escolhido, vai ser nomeado para ser o consultor do castelo. E ele é escolhido pelo conselho daquele capítulo, daquele priorado, daquela corte, que também tem o conselho. Então, para ter um consultor, tem que ter o conselho consultivo do capítulo. Ou, no caso, do corpo patrocinador. Do corpo patrocinador. Geralmente é o capítulo que vai patrocinar um castelo, né? Já o nobre cavaleiro,
tá indo. Não foi. Foi? Não foi não. Agora foi. Aí. O nobre cavaleiro, ele é um ativo ou um sênior maior de 18 anos. Ele também é eleito pelo corpo patrocinador. E aí pode ser o método que a gente utiliza aqui em Campo Grande, no Frederico Augusto Ferro. O menino se candidata para ser o nobre cavaleiro daquele ano. Então, igual se candidata para conselheiro, para qualquer outro cargo, ele se candidata para nobre cavaleiro e o próprio capítulo escolhe. E aí, se não tiver ninguém, o conselho consultivo vai nomear alguém, ou o próprio capítulo pode nomear alguém. É importante, e isso está nas instruções de guias e tudo, que seja levado em consideração a opinião dos escudeiros e que o menino tenha bom humor e que conheça os membros e de ter um bom convívio com eles, ser amigo deles. Porque tem que levar em consideração que são meninos, são crianças de 8 a 12 anos. Então o menino tem que ser responsável, tem que saber como lidar com os escudeiros, né? Não sei se você comentou, mas a grande dúvida é essa, né? As pessoas perguntam, tem que ser necessariamente alguém ativo? Não, ele só tem que ser maior de 18 anos e ele pode ser um sênior do capítulo, ou do priorado, ou da corte. Não tem problema ele ser sênior, ele só tem que ser maior de 18 anos. Beleza. E agora, como fundar? Quais os procedimentos? Eu dei uma rápida passada, mas vamos lá. Você primeiro tem que realizar a fundação do castelo numa reunião do corpo patrocinador. Então, por exemplo, a reunião do capítulo, alguém vai levantar a proposta e vai falar assim, queremos fundar um castelo aqui no nosso capítulo. E aí ele vai explicar como funciona a ordem dos escudeiros, qual o nome que quer sugerir, e aí vai ser votado, se os membros do capítulo quiserem aquele castelo, eles vão aprovar, a votação vai ser feita, vai ser aprovado, e aí vai ser registrado numa ata pelo capítulo, ou priorado, corte, enfim, e enviar ao grande conselho estadual. O grande conselho estadual vai fazer o procedimento lá para o Supremo Conselho, e aí vai vir a remessa da documentação. Só que, além da ata, também é necessário que já seja escolhido o consultor e o nobre cavaleiro, para ser enviado a documentação junta. Então, para enviar para o grande conselho, já vai mandar assim, essa é a ata está explicando o nome, como foi esse procedimento da eleição, tudo, e aqui, esse cara aqui vai ser o consultor, esse cara vai ser o nobre cavaleiro. E aí vai chegar no grande conselho, o grande conselho vai verificar se está tudo certo, e aí vai mandar para o Supremo Conselho. O Supremo Conselho vai avaliar, ver se está tudo certo, vai voltar para o grande conselho, as patentes, o certificado, a carta constitutiva, e aí se dá o procedimento da instalação. Quem faz a instalação? Preferencialmente um castelo que tenha no estado. Então, assim, aqui nós temos 3 castelos: o Frederico Augusto Ferro, que é do Campo Grande, o do João Afonso e o do Dourados, que eu não lembro o nome agora. O Dourados é o primeiro do nome. Lois Lauer, Dourados Lois Lauer, e do João Afonso não me lembro o nome. É o pai do... Esqueci, Vasconcelos, alguma coisa Vasconcelos. Então, nesse nosso estado, preferencialmente um desses 3 faria a instalação. Como que foi a instalação do primeiro castelo? Nós, do capítulo Campo Grande, fizemos os cargos mesmo normalmente. Inclusive, o Arthur foi o mestre escudeiro e eu fui o primeiro escudeiro naquela oportunidade. Então, como não tinha ninguém, o castelo mais próximo era de Goiás, quem fez a instalação foi nós mesmos naquela época. Então, mas hoje, se for fazer uma instalação, um desses 3 castelos vai ser o que vamos ver com a proximidade, a disponibilidade, ou até mesmo os 3 irem juntos, com quantidade de membros de cada, e aí a gente faz a instalação. Beleza, aí eu acho que vai ficar um pouco difícil para ver, mas depois a gente vai disponibilizar o slide, também tem os guias, que aí está um exemplo de ata de fundação, tá no guia da Ordem dos Escudeiros. Aí tá escrito tudo certinho, um exemplo de ata, e tá aí como que foi votado, tal dia, tal coisa, para fazer a fundação do castelo. Beleza, aí vamos entrar na questão dos gastos. Não existe nenhuma taxa para fundar um castelo. Todos os procedimentos do Grande Conselho, do Supremo Conselho, são de graça, eles não vai pedir valor nenhum. O único gasto que vai ter são com os materiais que a gente falou. Então, se você vai comprar uma mesa, se você vai mandar fazer uma mesa, mandar fazer uma toalha, esses são os gastos.
Então o capítulo vai ter que arcar, não é muito grande os gastos, são coisas simples, é mais com os materiais. Se, por exemplo, o capítulo não tem uma espada, ou se a loja não tem uma espada para vocês utilizarem na reunião, então vai ter que comprar uma, porque esse é um item necessário. Então é simples, é bem simples. Todo o procedimento é sem custos, diferente do capítulo, né? Que você vai mandar as coisas, você vai ter que pedir regularização dos membros e tudo, então é tudo de graça. E não tem taxas anuais, não tem nada. Tudo para incentivar que tenha o castelo nos capítulos, né? A verdade, o único gasto mesmo vai ser o colar que o corpo patrocinador vai ter, né? O colar e a tábua redonda, que geralmente é só uma toalha. Você não vai gastar muito mais que isso. E beleza, já sabemos como fundo, já sabemos o que você tem que fazer. Quais são os benefícios do meu capítulo ter um castelo? Primeiro, você vai ter demolês proativos e mais preparados. Quando o menino, que ele foi escudeiro, ocupou cargos, ele inicia na Ordem de Demolei, ele já inicia sabendo que ele tem uma disciplina de que ele vai, quando ele for levantar para falar, ele tem tem que receber a permissão do dirigente da cerimônia. Ele sabe que ele tem que ter na ritualística, ele vai ter falas, que ele vai ter um certo jeito de se movimentar. Então ele vai entrar com a base da Ordem Molei, com a base da ritualística. E nisso ajuda muito. Os meninos que são escudeiros geralmente conseguem ocupar cargos com mais facilidade do que os meninos que entram na mesma idade e que não têm noção nenhuma sobre a Ordem Molei. Outro ponto muito importante é que você tenha facilidade dos pais conhecerem a Ordem Molei. Porque como os pais podem assistir às reuniões, geralmente, no mínimo, a iniciação do menino, o pai vai assistir. Então ele já sabe como funciona, já sabe quem são os meninos do capítulo que se frequentam as reuniões. Então ele já conhece, ele já fala, eu conheço esse menino, eu sei como que ele é, eu já sei, eu tenho uma confiança inicial com os meninos do capítulo e com o capítulo para eles fazerem, para levar meu filho, para ele participar de tudo. Então é um outro ponto muito, muito importante. Não tem o preconceito dos pais de falar, mesmo sendo um maçom, mesmo não conhecendo nada, de falar, eu não sei se meu filho precisa iniciar, eu não sei como funciona, ele é muito novo e tal. Então é muito bom que você já tem um preparatório para iniciar na Ordem de Molei. Inclusive, um dos outros pontos, né, que engloba isso é até próprio escrutínio, até própria sindicância. Quando você for fazer a sindicância, você já tem mais. Querendo ou não, a maior parte dos membros do capítulo, o menino que até então é escudeiro e está sendo indicado, ele vai ter um conhecimento maior. Ele já conhece, já sabe quem são os meninos que vão fazer. Muita coisa, se fazer uma adendo aqui que eu não tinha falado antes, mas que muita gente não sabe, inclusive a própria gente do capítulo, não sabe que os próprios escudeiros têm acesso ao CDM. Tanto é que quando você faz um pacote para o guri iniciar, você já coloca só a ID dele lá. Você não precisa preencher todos os dados, igual você teria que preencher de um outro candidato que nunca teve contato com a ordem. Então você só coloca a ID do cara lá e o próprio sistema já faz tudo. Eles têm cartão, eles têm tudo que o CDM, pro nível deles, né, eles conseguem acessar cerimônias e tudo. Então tem essa facilidade também. E, bom, capítulos estruturados. Você tem como se você tem uma certa quantidade de escudeiros que, a sua grande maioria, vão se tornar demolês. E como a gente falou, vão ser demolês mais preparados, mais proativos, então dentro de um tempo a longo prazo, seu capítulo vai ter membros mais novos, com mais capacidade de ocuparem os cargos, de serem mestres conselheiros, de ocuparem escrivão, tesoureiro, que são cargos mais complexos, que alguns meninos não vão ter essa facilidade. Na idade deles, com 16 anos, o menino já vai ter experiência gigante para como trabalhar sobre a Ordem Molei. Então, a longo prazo, o seu capítulo vai estar muito mais forte, vai estar muito melhor com os escudeiros, né? E aí, outro ponto que é muito importante, garantia de membros para iniciar. Porque se você tem uns 10 meninos no castelo e você tem, teoricamente, você vai ter a cada ano uns 2 ou 3 que vão completar 12 anos, você já tem aqueles meninos para iniciar. Assim, é muito difícil um escudeiro não iniciar na Ordem Molei. Só se acontecer alguma coisa, acaso muito específico, ou se os pais realmente não quiserem, o menino não está muito à vontade, tudo. Mas se o menino está frequentando até os 12 anos, ele vai, provavelmente, quase certeza que ele inicia, né? Nesse caso aí, o único ponto que o escudeiro talvez não inicie, geralmente se você
você tem a realidade com o castelo, você conhece os guri, então você vê assim, pô, por mais que ele tenha 12 anos, talvez ele não tenha tanto discernimento para entrar. Eu acredito que seja o único ponto que você não queira convidar um escudeiro. Não porque você não queira convidar ele, mas porque você vê que talvez Ardenley seja algo demais para ele, de acordo com a maturidade dele, por mais que ele tenha 12 talvez anos. espere algum tempo, Sim. um ano, sim, mas é relativo, cada menino. Um ponto que você estava falando quanto aos cargos, né? Só para fazer uma adenda aqui, o que acontece, todos os mestres escudeiros do Frederico Augusto Ferro são Demon-Leys hoje. E uma coisa que é atípico, mas aqui em Campo Grande é comum, é que são 4 capítulos para 2 castelos. Então pode acontecer muito que nem todos os escudeiros, e que é uma realidade do castelo Frederico Augusto Ferro, iniciem no capítulo Campo Grande. Mas você pelo menos tem a garantia que algum capítulo vai ter um guri, então não necessariamente ele vai iniciar no seu capítulo, ou se no caso for priorado, vai iniciar no capítulo próximo ao priorado. Você tem garantia que ele vai ser um Demolay, né? Beleza. Quais são os processos para você fazer uma iniciação de um escudeiro na ordem dos escudeiros? Beleza? Preencher o formulário de solicitação do ingresso, que vai estar mais para frente no slide e também está no guia. E visitar a casa do menino. Não é uma sindicância, é mais uma conversa, uma apresentação da ordem para os pais, para a família ou o responsável, dos trabalhos e a finalidade da ordem. Então, o nobre cavaleiro, o consultor, algum outro menino ou o próprio mestre escudeiro vão na casa do menino que tem pretensão de iniciar, conversam com os pais, explicam o que é a ordem, como que funciona. Tudo aquilo que a gente está passando aqui passa para o menino para ele poder iniciar. Não é sindicância, não tem votação para o menino iniciar. É bem simples mesmo, para ele iniciar na ordem dos escudeiros. E aqui no próximo slide ele mostra, tá um pouco difícil de ver, mas tem aí todos os dados dele. E são dados importantes porque, como o Cleison falou, você vai fazer o pacote de iniciação do castelo, da mesma forma que você faz o capítulo. Então o menino, você vai preencher os dados dele e vai enviar por meio de pacote pro Grande Conselho Supremo, né? Nesse caso, você estava falando aí, um ponto que é importante dizer é o seguinte: é instruído, inclusive, que quando for feita essa visita, né, que seja feita o nobre cavaleiro e o consultor, de preferência. Beleza. Agora, iniciando um escudeiro na ordem de Molay. O escrutínio ele deve ser feito no mesmo procedimento do qualquer menino que for iniciar na ordem de Molay. Você vai ter que ir na casa do menino, fazer a sindicância, levar para o capítulo aprovar. A diferença é que a maioria dos meninos vai conhecer o escudeiro se frequentarem o castelo ou se fizerem atividades em conjunto. E aí ele vai ser votado, vai ser aprovado ou negado do mesmo jeito do que outro menino e que ele iniciar na ordem de Molay. Era uma dúvida que a gente tinha muito aqui de se o menino que é escudeiro tem que fazer sindicância ou não, mas deve ser feita a sindicância dele. E aí você tem uma coisa que você pode fazer como escudeiro, como você já conhece a família, como você já conhece ele, dá incentivos para ele iniciar. E um dos incentivos que a gente assim pensa, vem primeiro na cabeça, taxas menores. Então, se o capítulo tem uma taxa de, vamos supor, 350 hoje para fazer iniciação, você pode cobrar só a taxa do Supremo, do Grande Conselho, você pode cobrar só os R$281 para ele iniciar. Então, assim, você vai ter a garantia que aquele menino vai continuar no capítulo, porque você já conhece os pais, você já conhece o menino. Então, você tem uma garantia de que ele continuará frequente, né? Ou você pode parcelar, você pode verificar o jeito de ficar melhor, porque você já conhece aquele menino, você já tem um convívio com ele. É muito mais fácil. Então, dadas as proporções, você pode ver que o seu capítulo é aquele que facilitar o menino iniciar, né? Eu mandei, o Vinícius, eu mandei essa mensagem, tudo. Inclusive tem o pessoal tá assistindo aqui na sala do Eider só, mas vão fazer o que, né? O pessoal que quis aparecer. Vamos lá. Bom, sobre o castelo, as funcionalidades, como fundar um castelo é isso. Agora a gente vai partir para como manter um castelo, como funciona e tudo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é o Castelo de Excelência. Ele é um projeto do Gabinete Nacional, agora do Ícaro e do FEPA, e ele é similar à CNE. Ou seja, vamos fazer que ele é um PMC dos castelos.
Então o castelo vai fazendo 7 atividades, relatórios, vai enviar para o coordenador vai aprovar o edital, quem concluir ganha o prêmio de castelo de excelência. E aí ele é bem simples, é coisas que o castelo consegue fazer, e as atividades são as seguintes: iniciação, atividade em conjunto com o capítulo ou corpo patrocinador, uma atividade cultural, uma atividade artística, uma atividade esportiva e uma atividade educativa. São coisas bem simples de se fazer, todo o castelo tem a capacidade de fazer, e aqui é o que, assim, eu costumo pensar que a CNE não é obrigação você fazer ela, só que os dias obrigatórios são coisas que todo capítulo tem que fazer, independente de campanha, independente de cresce e tudo. Então você tem que fazer para o bom andamento do capítulo, senão você vai acabar ficando só fazendo reuniões. Então, o castelo de excelência, eu penso da mesma forma. Os castelos não obrigatoriamente devem participar da campanha, mas é muito bom que eles façam essas atividades. Por exemplo, todo castelo tem que fazer uma iniciação. Isso é uma coisa praticamente obrigatória do castelo. Ele tem que fazer uma iniciação para manter os membros. Então, você vai ter que sempre fazer uma atividade em conjunto com o capítulo. É muito bom para estreitar os laços, para próprios demolês conhecerem os escudeiros, para facilitar aquela questão que a gente conversou da iniciação. Então, vamos supor, um exemplo da atividade dos escudeiros com o capítulo. É um futebol, é uma queimada, é alguma atividade... Deixa eu pensar, alguma atividade esportiva, além esportiva, sei lá, você jogar xadrez, jogar dama com os meninos, fazer uma gincana. Então, assim, é uma coisa que une os meninos. Você pode também fazer com que as atividades do capítulo se unam com as do castelo. E aí, exatamente o que o Vitor Hugo falou, a campanha é sempre o norte do que fazer, do que os castelos têm aqui. Eu não sei o que fazer, eu acabei de entrar agora, Nobre Cavaleiro, não sei o que fazer. Você tem todas essas atividades para planejar, para fazer. Aí, atividades culturais. Você pode dar algum exemplo de atividade cultural que você tenha feito, Clécio? E o cinema, acho que foi isso que o Bonfim fez. Não sei se... Ô, Bonfim, se estiver próximo aqui, entra aqui. Se você quiser digitar, aparecer aqui. Que o Bonfim concluiu a campanha. Inclusive foi o único que concluiu, valeu. Foi no museu, eles foram no museu. Eles foram no museu. Importante a campanha, só pra você ver, a CNE, na verdade, você faz aquilo que você prometeu fazer. Então, na verdade, exatamente. A CNE ela só te ajuda a fazer aquilo que você prometeu. Agora o Castelo de Excelência, como o Victor disse, é um norte, sim. Só que, assim, é algo pro Castelo, igual ao capítulo, igual o Neto disse, não ficar só em reuniões. Para ele também poder ter atividades extras. Que, por exemplo, tinha uma atividade que o Castelo sempre fazia, que era um acampamento. Só que acabava que muitas vezes era só um acampamento no futebol. Com o Castelo de Excelência, a gente teve mais atividades, foram mais coisas. Eu acredito assim, que abre um leque para você ter mais atividades com os guris, e atividades diferenciadas também. Exatamente o que o Vitor Hugo falou, né? São crianças. Então, se você for mexer com elas, você tem que prender a atenção delas. As reuniões são de 1 hora. De uma vez por mês? Uma vez por mês. Justamente por isso. Porque, cara, passou de 1 hora e meia ali, a gurizada tá louca, já quer fazer alguma coisa. Então, você fazer alguma atividade depois, você jogar futebol, você brincar com alguma coisa depois da reunião, ou no meio da semana, entre os meses que o mês que você não vai ter reunião, ou uma reunião no começo do mês, faz alguma atividade para os meninos poderem se conhecer melhor os meninos do capítulo. E também é muito bom que as atividades não precisam ser, por exemplo, a atividade do capítulo. Você não precisa necessariamente fazer uma só para cumprir. Você pode chamar os meninos para todas as atividades. Então, assim, atividade esportiva você pode fazer as duas numa vez só. Você pode fazer atividade esportiva do capítulo com o castelo. Aí você divide, faz uma atividade mais leve para todo mundo brincar. E depois o pessoal do capítulo também faz alguma atividade e fazer confraternizações e tal. Então, assim, atividades artísticas você pode fazer o gabinete estadual vai promover, que é um concurso estadual de desenho dos escudeiros. Isso mais pra frente, a gente está planejando ainda como vai funcionar, vai liberar edital, tudo. Mas é uma atividade artística, você promover desenho, promover alguma coisa que explore o artístico dos meninos. E também o Bonfim, ele tá entrando aqui, ele concluiu o castelo. Se você quiser passar um pouco da experiência dele, quiser sentar aqui no lugar que o Cléber estava. Pra falar um pouco do castelo. Comenta um pouco como foi o Castelo de Excelência. Então, pessoal,
O castelo, ele fala de algumas atividades para serem feitas. E essas atividades têm como intuito juntar mais os meninos, não só entre eles, mas com o capítulo, porque às vezes muitos jovens do capítulo não têm contato com o pessoal do castelo. E aí é baseado nisso as atividades que a gente tem que fazer no Castelo de Excelência. Dá algum exemplo de atividade artística que você serve, educativa. Artística? A última vez a gente fez uma atividade artística que foi uma oficina de origamis. Aí eu chamei um Demolei, que ele sabia fazer alguns origamis, e junto com os meninos ele foi ensinando a tarde toda. E aí foi uma atividade que os meninos não têm normalmente e eles gostaram bastante. A gente visitou a base. Visitar a base aérea, que o Vinícius falou aí, que a gente foi com os Demoleis do capítulo e os escudeiros, a gente participou junto. E para essa próxima atividade artística desse semestre, eu estou planejando fazer com eles, a gente construir um jogo em conjunto. A gente vai pegar e elaborar um jogo de tabuleiro. Fazer um jogo de tabuleiro e a gente que vai montar ali na hora. A gente vai pegar depois da reunião e ficar montando um jogo junto com eles. Aí a gente vai elaborar de acordo com o que cada um quiser fazer. Bom, é isso aí. Sobre o castelo, tu queria falar mais alguma coisa? Sempre que eu percebo o castelo, pelo menos aqui em Campo Grande, ele tem dificuldade em arranjar membros novos. Então uma coisa legal seria trazer bastante os Demoleis para perto do castelo, porque aí eles poderiam indicar primos, irmãos que estão entre a faixa etária para entrar no castelo. Fora isso, eu acho que já falaram tudo aqui. Eu vou passar os links. O Wader deu um grito aí pra... Você pode visitar lojas para poder ir conversar com os filhos dos maçons. Dá pra você fazer bastante coisa pra poder tentar agregar mais meninos pra iniciar no castelo. Eu mandei os dois links aí, foi um pouco grudado, mas dá pra ver. Tem no SysDM downloads guias, tem a manual da Tábua dos Escudeiros, bastante coisa do que foi apresentado foi tirado de lá. E também nas cerimônias, os escudeiros eles têm 3 cerimônias, que acho que é o próximo slide. E também tem a página do Facebook dos Escudeiros Brasil, que posta direto coisas sobre o que os castelos estão fazendo, as atividades, o próprio Castelo de Excelência eles publicam lá. E tem as duas hashtags que sempre tem nas redes sociais do Gabinete Nacional e do Gabinete Estadual, que é Pensar Escudeiros e Escudeiros MS, que a gente utiliza aqui. E aí também tem um e-mail do escudeiros@demolibrasil.org, que é a comissão dos escudeiros do Supremo Conselho, para responder qualquer dúvida. Então, se você tiver qualquer dúvida que foi falada aqui, não tem certeza se entendeu alguma coisa, então é falado você pode mandar que eles respondem. Eu acho que eu pulei o slide que fala das cerimônias. Pulei, ó. Aqui. São 3 cerimônias, na verdade são 4. Cerimônias públicas do castelo. A cerimônia de instalação dos oficiais, que está no ritual. A cerimônia do Dia das Mães e do Dia dos Pais. E a cerimônia de homenagem à bandeira. E aí todas elas estão no SysDM. Se você for lá no final do downloads, cerimônias, lá no final vai estar escrito várias... vai ter se não me engano, de instalação do Clube de Mães. E depois vai ter todas as cerimônias, vão estar escritas Ordem de Escudeiros da Tábua Redonda, tracinho, cerimônia em homenagem ao Dia dos Pais e das Mães. Beleza? O pessoal que está aí no chat tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Então beleza. Vamos ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Até eu tô, Luiz. O que ele falou? Tô cansado da minha voz. Então beleza, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou ao vivo. Deixa eu falar só uma coisa. O Clássico quer terminar. É uma coisa... Acho que uma coisa que é importante... acredito que quem for ver é porque tem a intenção de fundar um castelo. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. Mas eu vejo a realidade aqui em Campo Grande, e isso nos 2 castelos. Talvez alguém possa me corrigir contra o Vasconcelos, mas acredito que não. Muito acontece o seguinte:
quero fundar um castelo, fundou um castelo. Só que acaba que o castelo é o reflexo do que o capítulo ou o priorato tem com a loja. Então, você vai, não sei como é em Dourados, mas aqui em Campo Grande é assim, você verá que é assim, não tem muito tio frequente no capítulo, ou no priorado, ou na corte, nunca vi um castelo patrocinado por uma corte, mas eu acredito que deve ser por aí. E daí, eles fazem a mesma coisa com o castelo. Então muitas vezes acaba que não vai tanto demoler e o cavaleiro frequentar o castelo. Então, assim, se você quer fundar, beleza, é um ótimo passo, é um grande investimento, é muito bom. Só que nunca esqueça o seguinte, você decidiu o teu castelo, então você deve continuar apoiando o castelo. Nunca esquecer que existe um castelo ali. Às vezes a reunião vai ser próxima, às vezes a reunião vai ser no mesmo dia, às vezes só vai ter reunião no castelo. Não deixe de frequentar. É importante até pro guri que é escudeiro, quando ele tiver vontade, tiver idade, ele tem mais vontade de ingressar na Ordem de Demolei. E também cabe ao castelo incentivar que os demolês também vão. Então você pode, por exemplo, alinhar uma atividade em conjunto com o capítulo ou uma atividade esportiva que envolva os demolês depois da reunião dos escudeiros. Então, que é o que o Bonfim fez direto. Sempre que tinha alguma coisa dos escudeiros, só a reunião deles, depois tinha o futebol, depois tinha alguma outra coisa que os demolês ficavam, participavam, brincavam, tava ali confraternizando com os escudeiros, né? Isso, além de unir os dois, o capítulo e o castelo, também incentiva que os demolês participem das reuniões e os escudeiros tenham vontade de iniciar depois. Que como o Cleston falou, o castelo sem demolês é praticamente o capítulo sem maçons. Eles vão se espelhar nos demolês que estão indo visitar, que estão participando das reuniões, né? Só pra terminar mesmo. Talvez quando esse guri inicie num capítulo, ele mesmo não queira mais ver o castelo. Quando às vezes ele pode ser até necessário, porque a gente não falou, mas digamos assim, um sênior escudeiro, como o guri já tem 12 anos, ele não pode fazer mais cargo, ele não pode ser impostado em um cargo. Mas, porventura, se não tem alguém para fazer o cargo, ele tem mais de 12 anos, ele ainda pode fazer um cargo, ele não pode ser impostado. Uhum. Mas se ele não foi incentivado, quando ele era um escudeiro e não via demoler lá dentro, ele vai achar, pô, já que agora se demoler eu não preciso mais frequentar o castelo. Então, exatamente. Isso fica gravado em alguns escudeiros. E em relação a isso que o Clériston falou antes, de você ter a atitude de criar um castelo, não é porque você não era um membro iniciado ainda quando esse castelo surgiu, que quando você iniciou você não vai frequentar ele. Ao você iniciar no capítulo, se o capítulo tem um castelo, isso já faz parte do pacote, você tem que começar a frequentar as reuniões deles também. Porque ao iniciar no capítulo, você estava englobando tudo que um capítulo faz. Se o capítulo tem um castelo, então você tem que frequentar o castelo também. Exatamente. Se está iniciando, tem que frequentar, tem que participar de tudo. Beleza? Também você aprende, tem muitas coisas, muito legal a semana deles, rituais deles. E é muito bom, ajuda também você a entender como trabalhar com crianças, né? Mas beleza. Alguém quer falar alguma coisa, mais alguma dúvida? Acho que é só. Uhum. Também. Eu vou postar no YouTube esse webinário. E aí eu espero que pelo menos eles assistam como eu chamei eles pro online, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu! Falou! Tchau!